Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de março, a Igreja recorda duas figuras marcantes da história cristã: São Maximiliano, um jovem mártir que preferiu morrer a trair sua fé, e São Inocêncio I, um papa que defendeu firmemente a doutrina da Igreja em tempos difíceis. Neste vídeo, vamos conhecer a história desses dois santos, suas decisões corajosas e o legado que deixaram para os cristãos de todos os tempos. São Maximiliano viveu no século III, no norte da África, durante o tempo do Império Romano. Naquela época, os cristãos frequentemente enfrentavam perseguições e eram obrigados a servir ao exército romano. Maximiliano era filho de um soldado romano chamado Vítor. Quando completou cerca de 21 anos, chegou o momento de ser convocado para o serviço militar, e foi levado diante do procônsul para ser alistado. Naquele momento, como era costume, seria registrado como soldado do Império. Porém, Maximiliano surpreendeu a todos com sua resposta. Ele declarou: "Eu não posso servir como soldado, porque sou cristão." Para os romanos, isso era uma afronta. O serviço militar era considerado um dever obrigatório. O procônsul tentou convencê-lo dizendo que muitos cristãos serviam no exército. Pediu que ele aceitasse o alistamento. Mas Maximiliano permaneceu firme. Ele respondeu: "Eu não posso fazer o mal. Sou cristão e não posso combater." Era uma posição radical para aquele tempo. O jovem acreditava que seguir Cristo significava não participar da violência e da guerra, e mesmo sob pressão, ele se recusou a vestir o símbolo militar, um medalhão que representava sua entrada no exército. O governador insistiu mais uma vez. Mas Maximiliano respondeu: "Eu sou soldado de Cristo." Essa frase ficou marcada na história. Diante da recusa, o tribunal romano decretou sua sentença e condenou Maximiliano à morte. Segundo os relatos antigos, ele recebeu a sentença com serenidade. Ele disse ao Pai: "Dê graças a Deus." Logo depois, no ano 295, ele foi executado por decapitação com apenas 21 anos de idade. Seu testemunho foi tão forte que os cristãos da região começaram a venerá-lo como mártir. A história de São Maximiliano se tornou símbolo de fidelidade à consciência e à fé, mesmo diante da morte. Também celebramos neste dia São Inocêncio I, Papa da Igreja entre os anos 401 e 417, em um período em que o Império Romano do Ocidente estava enfraquecendo. Invasões bárbaras aconteciam e a Igreja enfrentava debates teológicos intensos. Inocêncio nasceu provavelmente em Roma e era filho de um homem chamado Anastácio, que também havia sido papa. Desde cedo esteve próximo da vida da Igreja. Quando foi eleito papa, assumiu uma missão muito delicada: defender a unidade e a doutrina cristã. Durante seu pontificado, surgiram várias discussões teológicas. Uma das mais importantes envolvia a doutrina conhecida como pelagianismo. Essa corrente ensinava que o ser humano poderia alcançar a salvação apenas por suas próprias forças, sem necessidade da graça de Deus. Inocêncio I se posicionou firmemente contra essa ideia, apoiando-se nos ensinamentos de Santo Agostinho, que defendia que a graça divina é essencial para a salvação. Esse posicionamento foi fundamental para preservar a compreensão cristã da graça e da redenção. São Inocêncio I também reforçou o papel do bispo de Roma como referência para toda a Igreja. Bispos de diversas regiões escreviam a ele buscando orientação sobre questões disciplinares e doutrinárias. Suas respostas ajudaram a consolidar práticas e decisões importantes para a Igreja da época. Ele também incentivou a organização das comunidades cristãs e o respeito à tradição apostólica.
Um dos eventos mais dramáticos de seu pontificado ocorreu em 410, quando Roma foi saqueada pelos visigodos liderados por Alarico. Foi um choque imenso para o mundo romano. Roma, que era considerada a cidade eterna, o centro do império, após a invasão se viu em meio à destruição e pânico. Durante esse período difícil, o Papa trabalhou para socorrer os necessitados e manter a esperança dos cristãos, acolhendo refugiados e oferecendo ajuda às vítimas. São Inocêncio I morreu em 417. Ele é lembrado como um Papa que ajudou a defender a ortodoxia da fé cristã e fortalecer a organização da Igreja em um período de crise. Seu pontificado mostra como a liderança espiritual pode ser fundamental em momentos de incerteza histórica. O dia 12 de março nos convida a recordar essas duas testemunhas da fé, um jovem mártir que preferiu morrer a renunciar a Cristo e um Papa que guiou a Igreja com firmeza em tempos difíceis. Ambos nos mostram que a santidade pode aparecer em diferentes caminhos, na coragem do martírio ou na responsabilidade da liderança. Mas em ambos os casos, o que permanece é o mesmo fundamento, a fidelidade a Deus. Que o exemplo de São Maximiliano e São Inocêncio I inspire nossa vida, nossa fé e nossa coragem de viver o Evangelho em qualquer circunstância. Santos Maximiliano e Inocêncio, soldados de Cristo, guiai-nos na fé e na coragem. Ajudai-nos a permanecer firmes diante das provações e a servir ao próximo com amor e misericórdia. Amém.